Como um grande gerador de produtos agrícolas, o Brasil também produz uma imensa quantidade de resíduos na atividade agroindustrial. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 300 bilhões de toneladas de resíduos, resultantes das 15 principais culturas do país. Restos de culturas, de podas de árvores, raízes, cascas, palhas, todo esse material costuma ser gerado na propriedade agrícola. Mas sabemos que, se descartados de forma inadequada, esses resíduos podem causar danos ao meio ambiente. Uma maneira de dar um bom uso a esse material é a compostagem. A Embrapa Agrobiologia desenvolveu uma técnica de compostagem que utiliza apenas materiais de origem vegetal. E a prática pode ser feita tanto no campo como em áreas urbanas. O pesquisador Marco Antônio Leal, que desenvolveu o produto, afirma que a compostagem 100% vegetal permite a obtenção de um adubo orgânico de excelente qualidade e que pode contribuir para a autossuficiência do produtor agrícola. A ideia de fazer o composto 100% vegetal foi para tentar suprir uma grande demanda por fertilizantes orgânicos para a produção agrícola, principalmente a produção de hortaliças. Os materiais tradicionalmente utilizados, como o esterco bovino e a cama de aviário, estão cada vez mais difíceis de encontrar, com custo elevado, e além disso são materiais que podem apresentar contaminação química e biológica. A vantagem de se utilizar materiais de origem vegetal é poder aproveitar resíduos e subprodutos localmente disponíveis e também devido à sua reduzida carga de contaminação biológica, o que facilita muito o processo de compostagem, pois com menos contaminação biológica não é necessário ter um grande aquecimento da pilha de composto e também o número de revolvimentos é muito reduzido. Nós conseguimos fazer composto de excelente qualidade sem qualquer revolvimento, apenas a mistura inicial do material. A compostagem 100% vegetal permite a obtenção de adubos orgânicos e de materiais de substrato ricos em nutrientes, umificados e de excelente qualidade para sua utilização na produção agrícola. O composto 100% vegetal é feito com a mistura de uma fonte pobre em nitrogênio com outra fonte que é rica nesse nutriente. Uma boa opção como fonte pobre em nitrogênio é a palhada de capim-elefante picado, mas também é possível usar serragem ou maravalha, aparas de grama, bagaço de cana moído ou triturado e outros materiais semelhantes. Todo o processo de compostagem é feito por meio da mistura de materiais pobres em nitrogênio com materiais ricos em nitrogênio, visando obter uma mistura com a relação CN próxima de 25 a 35. No composto 100% vegetal, nós utilizamos materiais de origem vegetal. As principais fontes de nitrogênio podem ser tortas e farelos de origem vegetal, como no caso aqui a torta de mamona, que é um material seco, pó, então é fácil de trabalhar, fácil de armazenar, pois não atrai ratos e baratas. Outros materiais de origem vegetal, outras tortas podem ser utilizados. Então, como exemplo aqui, o farelo de trigo, que a vantagem é que é o material mais fácil de obter, que é utilizado na alimentação animal. Mas esse material já tem o armazenamento mais difícil, pois ele atrai ratos com o tempo. Uma outra opção, que é muito importante, principalmente na agricultura orgânica, são as palhadas de leguminosa. No caso aqui, glicídio. A vantagem é que o próprio agricultor pode cultivar a leguminosa. Uma outra leguminosa que a gente utiliza aqui como exemplo é a flemíngia. Bem, esses são os materiais ricos em nitrogênio. A mistura também necessita de ter materiais pobres em nitrogênio. Os principais utilizados são os capins. Então, no caso aqui, o que a gente mais utiliza é o capim-elefante, que é um material de fácil obtenção, porque é muito cultivado para alimentação animal. E na época de verão, quando tem abundância de pasto, é um material que sobra. Outro material também abundante é a para de grama, também é perto de gramado, geralmente é fácil de obter. Outro material pobre em nitrogênio que pode ser utilizado
a serragem ou maravalha. Pode ser obtida de poda de jardim ou, se não, de serraria. Sendo que de serraria tem que tomar cuidado com eventual contaminação com material utilizado para preservação de madeira. Esse material pode contaminar o composto. Outro material muito abundante no Brasil é o bagaço de cana, que pode ser inteiro, no caso de produção de aguardente ou caldo de cana, ou se não, o bagaço triturado, que é encontrado em usina de álcool e açúcar. Esse material é abundante e é um material mais pobre em nitrogênio, portanto tem que ser misturado com a proporção maior de material rico em nitrogênio. Se o agricultor quiser usar a leguminosa, que é uma fonte extremamente rica em nitrogênio, ele tem algumas espécies ao seu alcance que não exigem muito no manejo. O pesquisador Guilherme conhece bem as leguminosas e vai nos mostrar algumas dessas espécies que podem ser utilizadas como matéria-prima do composto 100% vegetal. Guilherme, que espécies são essas? Existe um grupo de leguminosas que são chamadas de adubos verdes, que cobre desde espécies de hábito rasteiro até espécies arbóreas, que tem como característica a rusticidade e a elevada capacidade de produção de biomassa, o que são características favoráveis para a utilização destes materiais no enriquecimento de compostos vegetais. Dentre essas espécies, nós podíamos destacar a fleminja, que tem um hábito arbustivo e perene e que, por isso, após ser implantada, ela pode sofrer várias podas e, desta forma, termos uma produção intensa de biomassa ao longo de um ano. Guilherme, além da fleminja, quais são as outras espécies que o agricultor pode usar como matéria-prima do composto? Existe um grande número de leguminosas que eu destacaria no grupo das mucunas, do grupo das crotalárias e, particularmente, algumas espécies arbóreas, como a Gliricidia sepium. E nós temos a Gliricidia aqui para mostrar? Temos, vamos conhecê-la. Então vamos lá. Essa é a Gliricidia, que eu havia comentado com você. É uma espécie arbórea, perene e com um altíssimo potencial de produção de biomassa e de acumulação de nitrogênio. A matéria-prima dela, os resíduos dela, são especialmente interessantes para a utilização para a produção do composto de origem vegetal. Guilherme, vocês utilizam a Gliricidia aqui de outras formas? Utilizamos. Ela é uma espécie forrageira e nós fornecemos ela para o gado leiteiro e também empregamos ela como coberturas mortas em canteiros de hortaliças. E nós temos aqui para mostrar? Temos, vamos até lá. Esta é uma das formas que nós usamos a Gliricidia nas áreas de lavoura. E qual o benefício dessa Gliricidia em forma de palhada na hortaliça? Protege o solo, auxilia no controle de ervas espontâneas, na manutenção de umidade e principalmente fertiliza o solo. Então pode-se dizer que ela também gera uma economia para o agricultor? Gera uma economia expressiva para o agricultor. E essa é uma das principais características das espécies utilizadas como adubos verdes. O processo de produção do composto é bem simples. Deve-se observar a proporção das matérias-primas. Para a compostagem ser bem eficiente e gerar um adubo ou um substrato orgânico de boa qualidade, a mistura dos materiais deve ser bem homogênea. Recomenda-se utilizar a proporção de uma caixa de 100 litros de capim-elefante para um balde de 1 litro de torta de mamona. Mas, se a opção for o farelo de trigo, deve-se utilizar 2 litros. Uma pilha de composto pode ser instalada em um local aberto, não sendo necessário que o ambiente seja coberto. A montagem do composto 100% vegetal não requer muita estrutura sofisticada, mas quem quiser facilitar o processo pode montar uma estrutura dessa, que são caixas que facilitam o processo porque você já tem uma quantidade certa de composto e fica muito fácil de revirar, porque você deixa uma parte cheia e outra parte vazia. Depois levanta as tábuas que estão aqui no meio e vai jogando o composto no processo de revolvimento. A área total e o volume da pilha vão depender do número e da altura das camadas. E essas, por sua vez, dependem da disponibilidade de materiais. A montagem do composto 100% vegetal tem que ser feita em local
que tenha um ponto de água. E no caso de se utilizar o composto para substrato de mudas, é importante que seja em local impermeável, porque o solo não pode entrar em contato com o composto, porque o solo pode levar patógeno que pode prejudicar as mudas. O processo de montagem é muito simples. Nós fazemos em camadas para poder facilitar a mistura dos materiais e também para poder dimensionar a quantidade dos materiais que serão utilizados. Então, no caso, nós fizemos em 3 camadas. Colocamos 3 caixas de capim-elefante e 1 litro de torta de mamona para cada caixa. Foi importante molhar o capim-elefante antes porque ele estava muito seco, senão a torta de mamona ia todo para o fundo. Depois foi feita a uniformização do material e a montagem das demais camadas. Acabando de montar todas as camadas, a gente junta o composto e mantém ele úmido, principalmente nos primeiros dias, por ter, devido ao processo de aquecimento, perda muito grande de água na forma de vapor. Após esse processo inicial, o composto não precisa ser revolvido com frequência. Isso pode ser feito uma vez a cada 30 dias, o que não requer muita mão de obra. E o tempo para que o processo de produção do composto 100% vegetal esteja concluído vai depender do destino que vai ser dado ao produto. O tempo de compostagem vai ser de acordo com a finalidade do composto. Se ele for utilizado como mulch, ou se não como incorporado em pequenas quantidades ao solo, com 60 dias já é suficiente. Para ser utilizado como adubação de cova ou então adubação em linha, tem que ter um tempo maior de compostagem, então com 90 dias, porque ele vai ficar mais próximo da raiz. E para ser utilizado como matéria-prima para substrato, é necessário mais de 120 dias de compostagem, porque o recipiente é preenchido totalmente com composto, ele fica muito próximo da raiz e tem que estar muito mais estável e umificado. O composto 100% vegetal pode ser usado em diferentes formas, como mulch ou cobertura morta por cima do canteiro, onde ele impede a evaporação da água e também funciona como um adubo de liberação mais lenta. Uma outra forma é utilizá-lo incorporado ao solo, para obter uma ação mais rápida da adubação, o que é excelente para a produção de hortaliças. Pode ser usado ainda como adubação mais localizada em suco, ou mesmo em covas, onde funcionará como um adubo para a muda que será plantada no canteiro. O composto 100% vegetal também pode ser utilizado como substrato na produção de mudas. No caso das hortaliças, a bandeja pode ser preenchida totalmente com o composto. A analista da Embrapa, Dione Galvão, já utilizou o composto 100% vegetal na produção de mudas orgânicas de hortaliças e obteve excelentes resultados. Os substratos orgânicos, eles apresentam um equilíbrio nutricional entre os elementos nitrogênio, cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Além disso, apresentam um equilíbrio físico entre macroporos, microporos e apresenta boa capacidade de retenção de água. Isso facilita principalmente o manejo da irrigação na produção de mudas. E com relação ao manejo da adubação, é mais vantajoso ainda, porque pode-se até dispensar a adubação em cobertura. O composto 100% vegetal também pode ser utilizado na produção de mudas de espécies de porte maior, como as arbóreas, assim como também em jardinagem.